Galera, então vamos para a nossa segunda aula aí de algoritmo na linguagem C. E o que ele quer agora? Ele quer um programa, faça um programa que receba 3 notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas. Então eu vou estar incluindo minha biblioteca. A biblioteca que eu vou estar usando aqui vai ser include, abre a setinha stdio.h, que é a biblioteca que tem os comandos de entrada e saída. E aí eu coloco um main, que eu sempre tenho que colocar, e inicializo meu programa com início, né? Aperto o Enter e eu vou iniciar meu programa. O meu programa ele tem que receber 3 notas e tem que calcular a média. E essas notas eu vou colocar como inteiras. Então eu vou inicializar minhas variáveis inteiras e eu vou chamar minha primeira nota de nota 1 com nzão, a segunda de nzão 2 e a terceira de nzão 3. E o que mais que eu tenho que ter aqui? A MA, que vai ser a média aritmética entre elas, que é a soma das 3 notas dividido por 3. Não posso esquecer do ponto e vírgula no final. Eu preciso de falar para o meu usuário digitar a primeira nota. Para ele digitar, eu armazenar no N1. Então, o que eu preciso de fazer? Um comando de saída. Eu preciso de printar na tela pro camarada, printf, abre parênteses e as aspas, e eu vou printar na tela pro camarada. Digite a primeira nota, ok? Aí, depois eu vou estar consertando algumas coisinhas no final. E aí eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Agora nós não estamos ainda no comando de entrada. Ele vai digitar essa nota. Só que essa nota não pode ficar perdida no vácuo, ela precisa ser armazenada em algum lugar. Por isso eu preciso de escanear ela, lembra? Então por isso que eu tenho que escrever aqui para armazenar, para fazer o comando de entrada, eu escrevo scan F, que eu estou escaneando essa nota. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, abrir uma aspas e colocar porcentagem I. Por quê? Porque eu estou lendo uma variável inteira, então eu coloco porcentagem I. Se eu estivesse lendo uma variável quebrada, que é o float, eu colocaria porcentagem F. E se eu estivesse lendo o caractere, eu colocava porcentagem C. Então vocês vão ir se habituando melhor nas outras aulas. Então, como é uma variável inteira, porcentagem I. Aí eu passo o negócio para o lado aqui, a barra para o lado, eu coloco uma vírgula, um E comercial e a variável que eu quero que receba a primeira nota, que é o N1. É o meu N1, ok? Depois eu coloco ponto e vírgula. Aí agora eu preciso de pedir a segunda nota, então eu vou printar na tela para o camarada, printf, abre o parênteses e as aspas, digite a segunda nota. E aí eu coloco ponto e vírgula no final. Depois a segunda nota ela vai ser escaneada no N2, então eu coloco scanf, abre parênteses, aspas, porcentagem I porque é inteiro, joga a barrinha para o lado, vírgula, E comercial e a variável que eu quero que ele armazena, que é o N2. Não esqueça do ponto e vírgula no final e vamos para o terceiro e último printf, que ele vai pedir, abre parênteses, abre aspas, ele vai pedir a terceira nota, digite a terceira nota, ok? Põe o ponto e vírgula no final e essa terceira nota não pode ficar no vácuo, ela precisa de ser escaneada, então ela scanf, abre parênteses, aspas, porcentagem I porque ela também é inteira, joga a barrinha para o lado, vírgula, E comercial e a variável que eu quero que armazena, que é o meu N3, ponto e vírgula no final, ok? Aí ele vai digitar 3 notas e vai armazenar em N1, N2 e N3. O que eu tenho que fazer com essas notas? A minha média aritmética, quando eu coloco média aritmética em igual, significa que a média aritmética está recebendo alguma coisa. A minha média aritmética, o meu MA, ele vai receber o quê? O meu N1, que é a minha primeira nota, mais a minha segunda nota, mais a minha terceira nota, dividido por 3. Só uma observação aqui. Se eu não colocar parênteses aqui, esse 3 vai dividir pelo N3 aqui só e vai dar problema. Então eu preciso colocar um parênteses bem aqui no N1 até N3, porque ele vai somar apenas o N1, N2 e o N3, depois ele vai dividir o resultado por 3. No final eu coloco ponto e vírgula. E aí agora a média aritmética está armazenada nesse MA. Só que eu tenho que mostrar para o usuário essa média. Então eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de printar na tela para esse camarada a média. Como que eu printo na tela? Eu coloco printf, abro parênteses e as aspas. E eu vou colocar para ele a média aritmética é. Coloco 2 pontinhos aqui
E aqui eu não vou colocar MA. Aqui eu vou colocar o tipo da minha variável, que é porcentagem I. Eu coloquei porcentagem I. Mas agora o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o meu MA. Então eu saio das aspas, coloco o vírgula e coloco a variável que eu quero mostrar, que no caso é o MA. Se eu quisesse mostrar o N1, eu colocava aqui porcentagem I igual tá, e eu mostrava o N1. Mas eu quero mostrar o MA. Aí eu coloco ponto e vírgula no final. Aqui meu programa está pronto, eu vou colocar ele para rodar para vocês verem que tem como eu fazer algumas melhorias nele ainda. Então eu salvo o programa em média de 3 notas, salvo o programa, salvo ele aqui e vou colocar ele para rodar, né? F11. Ok? Aí ele pede a primeira nota, eu vou colocar 10. Ele pede a segunda nota, eu coloco 10. E ele pede a terceira nota, eu coloco 10. E ele fala, a média aritmética é 10, né? Porque 10 mais 10 mais 10 dividido por 3 é 10. Só que percebam aqui, tá vendo que esse nota ele tá grudado no 10? Então eu posso colocar 2 pontinhos aqui para ficar com uma visualização melhor. E essa média aritmética aqui eu posso fazer com que ela pule uma linha para ela mostrar aqui, separado das notas, vai ficar um pouco melhor. Como que eu faço isso? Bom, digite a primeira nota e eu coloco 2 pontinhos para aparecer bem nos 2 pontinhos. Digite a segunda nota, eu coloco 2 pontinhos. Digite a terceira nota, eu coloco 2 pontinhos. E eu quero que essa mensagem da minha média aritmética ela apareça uma linha abaixo, que ela pule uma linha. Para pular uma linha, é só eu colocar a barra invertida e o N. Quando eu faço isso, coloco barra invertida N, ele vai pular uma linha dentro das aspas. Então eu vou compilar, apertar F11 e rodar e testar meu programa. Agora quando eu coloco 10, tá vendo que tem os 2 pontinhos aqui, fica mais bonito. 10, 10, 10. E ele pula uma linha e mostra a média aritmética é 10. E meu programa tá rodando bem bacana. Agora, mais uma mudança aqui. Vamos supor que ele queira um programa que ele receba 3 notas e os 3 pesos, né, seus respectivos pesos. E calcule e mostre a média... e calcule e mostre a média dessas notas com o peso, que seria